Ok, pessoal. Voltemos então agora com a simplificação de radicais. Às vezes, nós não conseguimos mesmo resolver a raiz, né? São números irracionais, só que dá pelo menos para a gente tentar simplificar, ou seja, tornar o número lá dentro do radicando um pouco menor. E é isso que nós vamos fazer aqui com esses três radicais. Começando com raiz quadrada de 12. O processo que nós vamos fazer, nós vamos utilizar um velho conhecido nosso, que é a decomposição em números primos. Lembra quando você ia fazer MMC, para igualar o denominador de fração, fazia decomposição em números primos? Só que aqui é mais fácil porque é um número só, né? É só o número que está dentro da raiz de 12, então vou pegar o 12 e vou decompor em números primos. Do lado direito aqui, só deve aparecer números primos. Número primo é aqueles números que somente são divisíveis por ele mesmo ou pelo número 1, né? Só tem dois divisores. Todo número é divisível por ele mesmo e por 1. Só que a maioria dos números, que são chamados de compostos, eles também têm mais divisores, não somente ele mesmo e o 1. Os números que conseguem ter apenas dois divisores, ele mesmo e o número 1, são chamados de números primos. Por exemplo, o caso do número 2, o número 3, o número 5, do 7, do 11, do 13, do 17, e aí por aí vai. Então começamos a divisão por 2, porque 12 é par, né? Sempre pelo menor número primo possível, que é o 2. 12 dividido por 2 é 6, a gente coloca o resultado aqui embaixo. 6 a gente continua dividindo por 2 pelo mesmo número primo, sempre quanto dá. Enquanto der para continuar, continua. 6 dividido por 2, 3. 3 não dá mais para dividir por 2. O próximo número primo é o próprio 3, né? 3 é primo. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Quando chega aqui no 1, acabou. Então, na decomposição do número 12, nós obtivemos 2 elevado ao quadrado, né? O 2 apareceu duas vezes. Então, a gente escreve 2 elevado ao quadrado. A quantidade de vezes que o número primo aparece, a gente anota no expoente. E o 3 aparece uma vez só, ou seja, 3 elevado a 1, 3. Bom, agora eu vou começar a usar as propriedades dos radicais, que a gente já estudou, para poder resolver isso daqui. Bom, se vocês estão vendo que existe uma multiplicação aqui, um produto, né? Significa que existe uma propriedade que me permite separar isso aí em duas raízes, né? Então, ficaria raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Por que eu fiz isso? Para aplicar uma outra propriedade agora. Nesse primeiro radical, raiz quadrada de 2 ao quadrado, aquela primeira propriedade que me permite cancelar o índice e o expoente quando eles são iguais, né? Ah, professor, mas não tem nada no índice. Claro, quando não tem nada, a gente sabe que é 2. Então, o 2 da raiz quadrada cancelou com o 2 do elevado ao quadrado. Quer dizer, o resultado é o número que está lá dentro, o 2. O 2 saiu, né, da raiz. Cancelamos essa raiz aqui, ficou o resultado 2. Agora, a outra raiz, como não tem nada para cancelar, ela vai continuar do mesmo jeito. Ou seja, raiz de 3. Então, ficamos com 2 vezes raiz de 3. Esse é o nosso resultado já simplificado, né? O raiz de 12 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 3. Tá aí, simplificado, para vocês verem como é que fica. Agora vamos fazer uma com raiz cúbica. Raiz cúbica. O processo é o mesmo. Eu vou pegar o radicando, que é o 40, e vou decompor em fatores primos. Claro, começando também por 2, porque o 40 é par. Dá 20 por 2 novamente. Opa, errei aqui. 20 dividido por 2, pessoal. 10. 10 ainda continua por 2, dá 5. E o 5, por sua vez, o 5 é número primo, né? Então, 5 dividido por 5
dá 1. Observa que o número 2 repetiu 3 vezes. Então, aqui dentro da raiz cúbica, vai aparecer 2 elevado ao cubo, porque ele apareceu 3 vezes. E o 5, uma vez só. Utilizando as propriedades de radical, eu posso separar raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes raiz cúbica do 5, para escrever separadamente. E agora eu utilizo a propriedade de cancelar, né? Raiz cúbica de 2 ao cubo cancela, o índice com expoente, o 2 sai da raiz, e ainda eu fico com raiz cúbica do 5, que é a parte irracional. 2 vezes raiz cúbica de 5, então. Ok? Simplificamos. Para a gente terminar, vamos fazer mais esse. Raiz quadrada de 120. Eu vou pegar o 120 e fazer a decomposição em fatores primos. Vou começar por 2, porque ele é par. 60 por 2 de novo, dá 30. 30 por 2 de novo, que é 15. O 15, próximo número primo é o 3, então eu sou obrigado a colocar o 3, porque o 15 é divisível por 3, dá 5. E o 5 só dá para dividir por ele mesmo, porque ele é primo, dá 1. Então aqui, observa que nós temos uma raiz quadrada, então será interessante a gente juntar, se por acaso houver fatores primos repetidos, juntar em grupinhos de 2 elevados ao quadrado para cancelar com a raiz quadrada. Então eu posso escrever da seguinte forma, ó. Apareceu 2 ao quadrado aqui. 2 ao quadrado. Apareceu também um 2 sozinho. Um 3 sozinho. E um 5 sozinho. Então, por que eu deixei esse 2 sozinho, não juntei aqui, para dar 2 elevado ao cubo? Porque eu tenho raiz quadrada. É interessante que eu tenha expoente 2, não expoente 3. Então, eu escrevo assim. Eu deixo um para fora, né? Eu deixo um separado de fora aqui. Bom, gente, aqui é o seguinte. Você já sabe que eu poderia separar cada número desse numa raiz, mas como vocês já sabem disso, fazendo de maneira direta, quem que eu consigo cancelar? Somente aquele que tem expoente ao quadrado, porque eu estou dentro da raiz quadrada. Então, esse aqui cancela com a raiz. Esse número sai da raiz, que é o 2. Os outros números todos ficam dentro da raiz, multiplicando. E quanto que seria 2 vezes 3 vezes 5? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Tá aí, então, o número 120 na sua forma mais simples, na sua forma simplificada, 2 vezes raiz quadrada de 30. Né? E por hoje é só. Peço que vocês tentem fazer com bastante atenção os exercícios. Não são difíceis. E qualquer coisa, nós estamos à disposição para tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade, tá? Mas tentem fazer, por favor. Beleza, pessoal? Tchau para vocês.